Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas que vão acompanhar essa live com a gente. Tá começando agora, as pessoas estão entrando, mas já vou começar a falar sobre o que vai ser essa live, afinal ela vai ficar salva, assim o vídeo fica algo permanente. Olá, Olá, boa tarde. boa tarde. Ajustar aqui a câmera. Uhum. Tá ficando um som duplicado, não sei se para as pessoas que assistem também. Tá me escutando? Estou. Prontinho, vamos começar então, enquanto as pessoas entram, nossos convidados também. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Natália, estudo Relações Internacionais na UFPB. Estou aqui com o Volha Franco, que é representante da Embaixada Popular de Belarus no Brasil. E essa live vai falar sobre a intervenção bolsonarista que a UFPB está passando agora e o acordo que a UFPB firmou com a Universidade Estadual de Belarus, que é uma universidade de repressão, né? Então, já iniciando, para a gente saber o que vai acontecer aqui, essa live surgiu a partir da necessidade de a gente falar sobre a postura internacional da instituição que a gente estuda, que está adotando frente a outras instituições de ensino, né? A UFPB, sob a gestão e funcionários do não eleito reitor Valdinei Veloso Gouveia, indicado por Jair Messias Bolsonaro, é a única universidade brasileira a firmar e manter um acordo com a Universidade Estadual de Belarus, né? Que é uma universidade que possui um caráter repressivo, diferentes ações, que o Bolha vai falar melhor para a gente, de um país ditatorial criticado nacional e internacionalmente por suas violações aos direitos humanos, né? Então, em uma realidade compartilhada, em diferentes níveis, né, com algumas semelhanças, mas não completamente igual, de repressão estudantil, que a gente observa na nossa instituição também, e partindo dessa necessidade de solidariedade internacional, essa live é para chamar atenção para esse acordo, declarar uma postura abertamente contra ele, que não tem necessidade, e em defesa da liberdade, da dignidade, da democracia, para nós, estudantes da UFPB, que não queremos, em hipótese alguma, entre aspas, como diz quem firmou o acordo, ser beneficiado por esse acordo, e também em defesa dos estudantes belarussos que estão sendo repreendidos, né, e sendo atacados de diferentes maneiras. Então, para compor esse debate e nos explicar o que vem acontecendo, eu, junto com o Ciro, que já chegou aqui, eu vou aceitar ele, Uhum. que é estudante de História e também integrante da Eu creio que a coletiva, Anastasia também já solicitou. solicitou, né? Pronto. Uhum. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Anastasia Goleto, que entrou agora. Pronto. Boa E o tarde. Ciro, que é estudante de História. Então, para compor esse debate, eu vou falar com o Volha Franco, novamente apresentando para quem está entrando, que é uma representante da Embaixada Popular de Belarus no Brasil. A Anastasia, que é também representante da Embaixada Popular de Belarus no Brasil e uma das realizadoras da exposição A Democracia Tem Rosto de Mulher, que aconteceu entre 21 de setembro e 31 de outubro no Espaço Cultural Renato Russo, lá em Brasília. E o Ciro, que é estudante de História e também integrante do coletivo FB Somos Nós, né? Então, para que a gente mantenha um diálogo bem tranquilo aqui, né, para esse formato que está sendo adotado, a gente gostaria que uma de vocês iniciasse falando sobre o que está acontecendo em Belarus, o contexto desse acordo, para que a gente possa começar o debate e também falar sobre as resistências, com destaque para a exposição A Democracia Tem Rosto de Mulher. Volha, quer começar? Pode ser. Então, já foi apresentada. Meu nome é Volha, eu represento a Embaixada Popular de Belarus no Brasil, que foi criada pela diáspora belarussa no Brasil, e foram criadas embaixadas populares também em outros países, onde tem a diáspora belarussa, tem vários, né? Mas Belarus, em geral, é um país que a gente não costuma muito ouvir falar no Brasil, se a gente for ver, assim, nos últimos anos, né? Em geral,
gera uns questionamentos, será que é Belarus mesmo? Mas é Belarus mesmo, gente. Quem quiser saber mais, tem vídeo no YouTube que se chama Belarus ou Bielorrússia, qual o nome correto em português, aí está explicado tudo certinho, aí não vou gastar tempo com isso aqui, mas nos últimos 2 anos, principalmente, provavelmente vocês perceberam que nas notícias brasileiras também aparece bastante esse assunto de Belarus. O país está passando por um período de forte resistência contra a ditadura, depois das últimas eleições presidenciais fraudadas em agosto do ano passado, e como resposta do regime, umas fortes repressões, fortíssimas repressões. O número de prisioneiros políticos em Belarus, só prisioneiros políticos oficialmente reconhecidos por organizações de direitos humanos, está se aproximando a 900 pessoas, é muita coisa, sendo que não são todas as pessoas que estão lá por motivos políticos na prisão, que são reconhecidos como prisioneiros políticos, né? A gente sabe que tem mais de 4.000 casos judiciais abertos contra as pessoas que participaram de algum jeito das manifestações contra o regime. Então, é uma grande perseguição e estudantes foi uma das forças muito importantes do protesto no ano passado. Tem um documentário que foi inclusive exibido na exposição, sobre a qual a Anastasia pode falar melhor, o documentário Gaudeamos, que está disponível no YouTube com legenda em português, que fala dos protestos dos estudantes, das repressões de estudantes. E a Universidade Estatal de Belarus é a universidade, digamos assim, principal do país, né? Fica em Minsk, é a mais destacada, a mais assim famosa, e a universidade que, infelizmente, cuja administração participa ativamente da repressão dos próprios estudantes. Isso, na verdade, não é a novidade. Eu mesma já fui estudante da Universidade Estatal de Belarus, de 2005 a 2007, da Faculdade de Jornalismo, e fui expulsa dessa faculdade por trabalhar na mídia independente. O que foi me falado pela administração é que eu deveria entender que eu estou estudando, se eu estou estudando na faculdade pública, na universidade do governo, eu não posso trabalhar na mídia independente. Para mim, isso não foi nem um pouco óbvio, né? Eu acho que isso não é justo, então foi aí que acabaram meus estudos nessa universidade. Mas, antigamente, as repressões eram mais pontuais, mais, digamos, raras, assim como as manifestações abertas contra o regime também não eram tão fortes, tão frequentes como agora. E agora as repressões são muito fortes, muitos estudantes dessa universidade e das outras estão presas por se pronunciar contra as repressões, contra o regime e contra as repressões. Eu acho que eu posso falar pra caramba, gente, então eu vou ter que parar. Eu vou passar a palavra para a Anastasia, pode ser, para ela falar um pouco mais sobre esse assunto. Boa tarde, gente. Meu nome é Anastasia, sou da diáspora belarussa no Brasil, moro no Brasil há 4 anos, sou estudante de doutorado da Universidade de Brasília e gostaria de dizer que também eu me formei pela Universidade Estatal de Belarus e gostaria de dizer que antigamente esse acordo de cooperação existia entre a Universidade Estatal de Belarus e a Universidade de Brasília. Mas isso foi alguns anos antes do começo das repressões em massa. Ele esperou esse acordo e não foi prorrogado pela Universidade de Brasília. Não tiveram interesse em prorrogar. Eu acho que em Brasília talvez as notícias chegam mais rápido. A UNB é uma universidade assim de muita resistência. Então isso não foi prorrogado. Inclusive um dos professores da Universidade de Brasília, que recebia também o nosso mailing list falando sobre esse acordo, manifestou o seu total apoio a gente, um professor de Relações Internacionais, dizendo que era um absurdo as universidades brasileiras cooperarem com uma universidade de repressão, que a gente poderia contar com o total apoio dele. Né? E como é que está agora a situação dos estudantes belarussos?
A Volha já citou alguns números importantes. Eu queria contar uma breve história. Eu falei com uma amiga minha que mora em Belarus, continua morando lá, e ela é estudante de doutorado dessa universidade, doutorado em Química, e lá era permitido até há pouco tempo, se você é estudante de doutorado, já tem um nível de mestrado, você pode dar aulas. Você pode ministrar, né, algumas aulas, trabalhar com estudantes no laboratório. Isso nunca foi um problema, até porque, como o salário dos professores não é muito alto, eles incentivavam que os pós-graduandos dessem aula. Só que agora, depois que a situação se agravou, foram proibidas essas práticas e agora só podem dar aulas para graduação e para pós-graduação professores aprovados pelo governo. Então, os jovens nem sequer eles têm possibilidade de seguir uma carreira acadêmica, porque se você não apoiar o que se diz presidente, você não pode trabalhar lá. Então, ela disse que ela ficou muito frustrada, o sonho dela era ser professora universitária, ela vai defender agora o doutorado, mas ela disse que... Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ela disse que não tem como trabalhar nesse ambiente e desistiu da carreira acadêmica. E uma das ameaças assim mais fortes que os estudantes de lá recebem são os estudantes que moram em casas de estudante. Estudantes do interior que vêm para estudar no capital, eles recebem fortes ameaças de perder vaga. Então, e a situação deles é muito grave, porque se eles perdem vaga, o aluguel em Minsk é bem caro, né? As ameaças assim mais fortes. Oi? Pode repetir, por favor? Eu acho que foi alguém sem querer, mas pode continuar. Sim. Então, muitas vezes, toda casa de estudante tem um ideólogo que trabalha com os jovens, supervisiona, apesar de que eles são maiores de idade, tem essas pessoas meio que trabalham, pessoas do governo. Então, se você mora na casa de estudante, você pode ser obrigado a ir apoiar uma manifestação pro governo. Se você se recusar, vão ser aplicadas várias sanções a você. Ou você pode ser, por exemplo, obrigado a votar antes do dia da votação. E aí, quando você vota antes do dia oficial, na votação preliminar, a chance de fraude aumenta muito. Então, os estudantes eles são ameaçados. Se você não for votar antes, no ano seguinte você não vai ter vaga mais. E é isso que acontece, realmente. Então, por enquanto, eu acho que é isso que eu gostaria de dizer. E vamos continuar nosso debate. Obrigada. Obrigada pelas falas de vocês, introdução, para a gente entender o que está acontecendo e todo esse absurdo. E sobre essa questão de professores que são aprovados para dar aula, isso aí mina completamente o pensamento crítico e mostra, mais uma vez, esse aspecto ditatorial. E é frustrante e absurdo que isso ocorra em Belarus, e é frustrante e absurdo também que isso seja uma visão reproduzida por funcionários da FPB, porque, inclusive, na hora que quem fechou o acordo, né, por meio da acordo de cooperação, da Agência de Cooperação Internacional da FPB, falou que o acordo ia garantir uma experiência internacional para um pesquisador ou para um aluno, simplesmente inovadora em termos de padrões intelectuais, culturais, sociais, ou seja, uma balela completa. Porque, e sobretudo, pessoas de relações internacionais que estudam direito internacional, os princípios democráticos, direitos humanos, é muito contraditório e insultante defender um acordo em que o aluno não vai ter um ambiente acolhedor, não vai ter um pensamento crítico. E esse acordo de cooperação tem o intuito de trazer pesquisadores, iniciar pesquisas, promover relatórios, e a gente já percebe esse caráter não verossímil desses relatórios, porque não é possível nem mesmo adotar uma posição crítica ao governo. Enfim. Né, Cira, a gente olha muito esse caráter ditatorial na nossa universidade, no país que a gente vive, enfim, e acho que talvez seja por isso, inclusive, que tem sido um assunto tão marginalizado.
Exato. Tá dando para me escutar? Sim? Ai, tá certo. Boa tarde para todo mundo. Primeiro dizer, assim, que é um prazer muito grande estar recebendo a Anastásia, a Volha aqui com a gente, mesmo que de forma virtual, para discutir coisas que, de uma forma, infelizmente, negativa, mas que aproximam, né, Brasil e Belarus, para justamente construir algo que é positivo, um processo de resistência, né, um processo de unidade aí, entre universitários, e para que também a sociedade brasileira, assim como a sociedade, como a comunidade internacional, possam saber o que está acontecendo nas nossas universidades. E eu acho que quando vocês falam, é impossível não fazer uma correlação, não fazer uma, um comparativo com o que está acontecendo no Brasil. Assim como em Belarus, a gente está sob a presidência de um autocrata, de uma figura autoritária e que o mundo inteiro hoje está sabendo, né, vem sabendo através das mídias, através das suas próprias viagens ao exterior, que é a figura de Bolsonaro. Né? Bolsonaro ele inaugura no Brasil um movimento, né, falando do próprio bolsonarismo, que coloca a todo momento o autoritarismo, o ataque a várias conquistas históricas, assim, tanto dos estudantes quanto do povo quanto do povo brasileiro. E os ataques à educação são um alvo muito claro, muito nítido desse governo. A gente aqui já teve vários ministros da educação, ministros, inclusive, religiosos, pessoas que nunca estiveram preparadas para ocupar um cargo, né? Ocupar uma pasta tão importante como é a pasta da educação numa nação, né? Numa nação que se pretende soberana. E assim, desde que Bolsonaro assume, ele começa a fazer essa escalada de ataques, né, de ataques às entidades estudantis, de ataques às comunidades acadêmicas, tanto das universidades quanto nos institutos federais. A maior prova disso que a gente está falando é esse cenário de intervenções que nossas universidades vêm vivenciando. Né? São mais de 18 instituições de ensino superior públicas que estão sob intervenção do governo federal, que estão sob intervenção do governo Bolsonaro, que tem implantado uma agenda nessas universidades de desmonte, de privatização. E é isso que a Universidade Federal da Paraíba, que é a UFPB, ela está vivenciando hoje. Quando nós fizemos essa ponte, quando nós começamos esse diálogo com a Embaixada Popular de Belarus, com esses estudantes, com essas pessoas que se propuseram a estar nesse diálogo conosco, é porque nós vimos também o potencial que nós temos de estar denunciando o que está acontecendo aqui na UFPB, mas também o que está acontecendo em várias outras instituições. E dizer que, assim, em nenhum momento nós temos parado, em nenhum momento nós temos baixado a guarda no sentido de denunciar esse cenário de intervenção. Sobretudo porque esse cenário de intervenção, gente, não é só uma intervenção em si. Ele serve a um projeto. Ele serve a um projeto de destruição. Ele serve a um projeto de ataque, né, ao próprio país, né, ao próprio povo e quem constrói novas possibilidades. Então, assim, nós já vivenciamos há mais de um ano esse cenário de intervenção aqui na UFPB, com uma série de processos assim extremamente problemáticos de perseguição às entidades sindicais, de perseguição às categorias representativas, professores, servidores técnicos e também de estudantes, né? E de completo desgaste de órgãos e de políticas que foram construídas de assistência permanência estudantil, entre outras, na nossa universidade. O Valdinei Gouveia, né, que é o interventor, ele assumiu sem nenhum voto dentro dos conselhos superiores. Né? Ele teve o menor índice de votação entre as três categorias, entre professores, entre estudantes e servidores técnicos administrativos. Então, de fato, não representa aquilo que nós imaginaríamos de projeto para a nossa universidade. Né? E aí, a partir do momento que ele assume, ele passa a colocar a agenda do governo federal, a agenda do governo Bolsonaro
em prática também nessa micro-realidade, né, que não deixa de ser macro, dentro da universidade. Não é à toa que ele estava em Dubai com a comitiva do governo federal, não é à toa que ele está fazendo essas relações, que ele está estabelecendo esses vínculos com governos autoritários, com figuras extremamente escrachadas, como, por exemplo, outros interventores. Né? E, assim, pensar com vocês como é que nós podemos estar debatendo isso, como é que nós podemos fazer esse papel de denúncia, sobretudo no momento que a gente está, que é a pandemia, né? No momento que ainda vivenciamos os efeitos desse cenário pandêmico, é fundamental. Então, assim, eu queria primeiro mesmo agradecer por estarmos juntos aí nessa tarefa de construir pontes e de construir saídas, porque a gente acredita que, de fato, é só através da organização, só através da luta, só através da mobilização estudantil, junto com as outras categorias, que a gente consegue oferecer minimamente algumas respostas, né? Que a gente consegue fazer uma frente de resistência aos ataques que nós estamos sofrendo, para tentar construir algo diferente do que a gente está vivenciando. Então, num cenário assim de muita tristeza, de derrota mesmo, é fundamental a gente estar aqui nesse espaço e fomentar isso ainda mais dentro das nossas universidades, dentro dos nossos espaços de debate e de discussão. Exatamente. E essa agenda política que abre essa brecha, esse palco para que esse acordo seja firmado e que não seja debatido, não seja questionado e tudo mais. E o Ciro estava relembrando quando a gente iniciou o contato com a Embaixada Popular de Belarus, e eu fiquei muito impressionada e queria muito ter participado da exposição que teve A Democracia Tem Rosto de Mulher, né, que fala sobre a resistência de Belarus. Inclusive, essa figura da mulher foi muito atraente para a gente, porque aqui no FPB, Valdinei foi indicado para ser reitor, quando na verdade 2 mulheres tinham sido eleitas, que é a Mônica e a Terezinha. Então daí a gente já ficou, caramba, essa exposição é muito interessante e tudo mais, e a gente gostaria, Natácia, por favor, que você falasse um pouco sobre essa exposição e sobre esse contexto de resistência em Belarus, por favor. Claro. Vou começar com uma breve pré-história. Na verdade, no ano das eleições, o costume em Belarus é prender os opositores, né? Os candidatos à presidência, eles são ou presos ou não são autorizados a participar das eleições. Então, a gente tinha algumas lideranças da oposição que foram impedidas de participar nas eleições, e a esposa de um deles então se candidatou no lugar do marido. Ela disse, olha, eu vou, o meu esposo ele não foi autorizado a participar, mas eu me candidato no lugar dele, e eu convido as outras forças da oposição a se unir a mim. Então, e outros 2 escritores da oposição se uniram a ela, e todos esses escritores eram representados por mulheres. Então, era uma força de 3 mulheres, dos candidatos que tinham mais apoios populares, né? E a gente viu que essa união da oposição, que é tão difícil de se conseguir, na verdade, ela foi feita muito, em grande parte, pelas mulheres. São 3 mulheres. E o ditador, não vou pronunciar o nome dele porque eu não gosto, ele, antes das eleições, disse que aquela mulher lá, ninguém vai votar nela porque ela é uma mulher. A Constituição, nossa, não foi feita para mulheres. E o povo votou nela em massa. Então, o tema da exposição começou com isso, né, o interesse. A outra coisa é que quando a gente começou a montar a Embaixada Popular, se conheceu na internet, porque até 2020 os belarussos estavam espalhados pelo Brasil, não tinha nenhum grupo de WhatsApp, a gente não se conhecia, não se falava. Quando a gente resolveu se unir, se encontrar, no início éramos só mulheres, né? Por volta de 15 mulheres, quando surgiu a ideia de exposição. E, por fim, é muito importante para a gente falar do papel das mulheres, porque quando os protestos começaram a ter violência policial, muita tortura na prisão,
nos dias seguintes, as ruas já estavam um pouco vazias, porque as pessoas estavam com medo. Então, as mulheres saíram na rua em massa, com vestidas de branco, com flores, para simbolizar que elas queriam paz, que elas queriam simplesmente democracia, né? E esses protestos femininos que aconteciam todo sábado inspiraram de novo a população a voltar para a rua em massa, não só mulheres, mas homens também. E aí era uma quantidade tão grande de pessoas que as violências policiais já não conseguiam acontecer tanto, não eram tantas pessoas presas quando as marchas eram gigantes. Então, por isso que a gente teve essa ideia de realizar. E também, dentro da exposição, a gente mostrou 2 documentários, um chamado Irmãs de Protesto, que também está disponível no YouTube com legenda em português, que fala da experiência das mulheres belarusas que passaram por uma prisão depois que estavam na manifestação. E o outro é do coletivo de estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Estatal de Belarus, chamado Gaudeamus, o que significa Alegremo-nos. É uma canção em latim, um hino internacional dos estudantes, onde eles relatam toda a história dos protestos estudantis de 2020, como é que começou, como é que foi se desenrolando, mostram várias cenas. Por exemplo, a administração da universidade não deixa que os alunos se sentem nas escadas, não pode ficar sentado, não pode só permanecer no campus, tem que andar, não pode se reunir, não pode bater palmas, não pode cantar. Começam a chamar a polícia, para a polícia prender os estudantes dentro do campus, dentro dos prédios das faculdades. Mesma coisa acontecendo nas casas de estudantes, né, porque sempre tem alguém do governo que denuncia, né, e estão acontecendo assim um apaziguamento dos estudantes, uma prática de silenciamento por meio dessa administração que sempre chega e fala: vocês não vão conseguir nada, ninguém vai ouvir vocês, então é melhor não fazer, não se reunir, não escrever, porque vocês sempre colocam na cabeça dos estudantes que eles são fracos, né? Sempre amedrontando os estudantes. E, por exemplo, assim, antigamente a gente escolhia representante de turma mediante nossa votação. Hoje não é mais possível. Os representantes de turma, eles são nomeados, né? Também são escolhidos os estudantes mais, digamos assim, confiáveis da administração. Ou se não tem alguns assim, então não tem representante de turma. E o filme mostra bastante tudo isso, numa ordem cronológica dos acontecimentos. E a gente também tem o dia 12 de novembro, em que foram presos muitos estudantes ativistas do movimento estudantil, um dia muito triste, que esses estudantes estão na prisão até hoje. Então é isso. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que a internet parou um pouco. Pronto. Caramba, uma grande documentação que vocês fizeram. Admirável demais, né? Política cultural. E já vou até perguntar, vocês possuem a intenção de fazer reprodução em outro lugar? Porque teve, né, no Espaço Cultural Renato Russo, aí não sei, de repente em outros lugares do Brasil? Sim, a gente já está pensando em fazer em Salvador, onde mora a Volha, e fazer em São Paulo, onde tem outras representantes da nossa comunidade. Inclusive, o nosso curador, ele vai agora essa semana para São Paulo e vai aproveitar já, talvez, visitar alguns espaços. Também a gente, primeiro, depois do Renato Russo, a gente vai fazer numa cidade satélite aqui do Distrito Federal, que tem um espaço cultural próprio, e depois em outras cidades do Brasil. Então, a ideia é que seja uma exposição itinerante. A gente até reforçou as fotografias, porque inicialmente elas tinham sido impressas em um material não muito durável, mas agora estão emolduradas e prontas para serem enviadas para mais cidades. Obrigada. Eu estava pensando aqui, é uma pergunta para a Volha, agora vai ficar só essas perguntas.
Eu tenho uma A gente pergunta sabe, também. vocês estão no Brasil, e aqui na FPB é a única instituição, né, brasileira que ainda mantém esse acordo. Mas vocês possuem alguma informação sobre como está sendo em outros lugares do mundo? Porque eu vi, por exemplo, se eu não me engano, a Alemanha já também não possui instituições de ensino com acordo com a Universidade Federal de Belarus. Eu quero saber mais ou menos qual é esse panorama internacional de solidariedade, de... Existe um projeto que é Universidade Honesta, que é um grupo que trabalha com esse assunto de repressões contra estudantes, de apoio a estudantes e professoras reprimidas, e também eles que iniciaram essa campanha de conscientizar as universidades que ainda colaboram com universidades belarusas. Eles têm uma lista completa, deixa eu ver, eu esqueci agora o nome do site, acho que Extreme Exchange. Tem um vídeo que a gente também divulgou, falando que eles fizeram um bom vídeo assim para chamar a atenção como se fosse, né, esses intercâmbios estudantis, que, assim, venha para os intercâmbios em Belarus, você vai aprender a correr da polícia, por exemplo, muito divertido, enfim, para não dizer o contrário, né. Foi nesse tom de como se fosse uma propaganda, só que revelando o que realmente você vai receber se você for para o intercâmbio na Universidade de Belarus. Eu vi esse vídeo, muito bom. Pois é, então, assim, quem quiser assistir, vejam aí também, está no nosso canal no YouTube, da Embaixada Popular de Belarus no Brasil, o que eles têm também a lista das universidades no mundo que têm algum acordo com as universidades belarusas, e algumas tem a petição, que vocês também podem assinar, inclusive, algumas universidades, inclusive na Alemanha, eu não sei se todas, mas eu sei que umas 3 universidades na Alemanha já falaram que vão romper, que uma já rompeu e outras 2 anunciaram que vão romper esse acordo com as universidades belarusas. Tem outras que estão pensando, eu imagino que romper o acordo, em geral, é um pouco... talvez as pessoas tenham um pouco mais resistência, né? Mas isso também, os acordos em geral têm prazos, então se o acordo não é rompido, ele pode simplesmente não ser prorrogado, como aconteceu com a UNB, inclusive, né? Também outras universidades que estão pensando nessa proposta eventual das universidades belarusas podem optar por não fechar esse acordo, né, para não colaborar com a ditadura. Então, sim, tem algumas universidades que já cancelaram esse acordo. Eu imagino também que se a UFPB tivesse um reitor e não interventor, possivelmente esse acordo também seria cancelado e seria outra reação. Então, a gente vê como as coisas são relacionadas. Inclusive, um detalhe, 2 detalhes também de o que a Anastasia falou antes sobre a pressão sobre estudantes, né? Em geral, sim, estudantes são muito ameaçados e manipulados assim, ameaçados com cortar a bolsa e serem expulsas da residência estudantil e também expulsos da faculdade, como também acontece, ou serem presas. Essas já são medidas mais extremas, mas essa prática de, por exemplo, mandar estudante votar com antecedência, só para explicar um pouco, em Belarus, as chamadas eleições, que são de costume fraudadas, elas duram uma semana, ou seja, tem o dia da votação, que é domingo, que nem aqui, mas desde a segunda-feira, você pode votar com antecedência e, em geral, todas as pessoas que estudam nas universidades públicas, que são a maioria, inclusive em Belarus público não quer dizer gratuito, mas simplesmente quer dizer que pertence ao governo e é controlado pelo regime, e também as pessoas que trabalham, tanto nas escolas, nas faculdades, nas fábricas, tudo que pertence ao regime, e a maior parte das empresas belarusas são controladas pelo regime. Em geral, os trabalhadores também são forçados a votar com antecedência. Em geral, existe uma pessoa que é responsável pela ideologia em cada instituição.
se chama basicamente assim, um vice-diretor de ideologia, por exemplo. E essa pessoa fala pessoalmente com todos os funcionários, ou no caso da universidade, além de funcionários estudantes, e falam que, olha, seria bom você votar com antecedência, porque vai que no domingo você não vai poder, vai que você quebra a perna, sabe, não vai poder votar, seria uma pena, né? Então, é bom você votar antes. Então, e assim, quando a pessoa não concorda, em geral, é sugerido com mais detalhes, né, de que tipo, vá que a gente não prorroga seu contrato. Inclusive, a Belarus é um país onde os direitos trabalhistas, lógico, né, como nem direitos humanos, né, não são cumpridos, assim, direitos trabalhistas também não, mas, por exemplo, uma coisa que é uma realidade muito estranha do ponto de vista de belarussos, né? Da realidade belarussa é a carteira assinada, que quando você tem, por exemplo, um emprego na carteira assinada, a empresa não pode te demitir sem justa causa. Pode se a empresa pagar uma compensação bastante boa, né? Ainda existe isso. Tipo, se a empresa demite alguém, aqui eu tenho que compensar. Lá não. E lá, na verdade, não tem contratos que não tenham prazo. Então, mesmo você trabalhando na carteira assinada, numa instituição, assim, respeitável, seja no governo, seja atualmente o regime, né, não é bem governo, por exemplo, professores universitários, não tem professor concursado que vai trabalhar lá até aposentar, isso não existe em Belarus. Todo mundo tem contrato em geral tem o prazo de 1 ano, talvez 2 anos, para quem se mostra mais leal ao regime, e nos casos de, assim, excepcionais de 3 anos. Quando o contrato acaba, ele pode não ser prorrogado sem nenhuma motivação por parte da administração. Então, muitas vezes, as pessoas não são exatamente demitidas. Muitos professores em Belarus agora que apoiaram estudantes, que apoiaram um protesto, não foram demitidos, mas foram simplesmente dispensados depois que o contrato acabou. Então, por exemplo, quem ainda estava trabalhando ano passado, neste ano o contrato já acabou e pronto, tchau. Não importa que você é uma professora bambambam, reconhecida na sua área, com um monte de publicações, doutora após doutora, isso não é um argumento para o regime, porque para o regime o único argumento é ser leal a esse regime, infelizmente. Então... Inclusive, uma coisa... Oi, desculpe, só concluindo mais uma coisa sobre a autonomia, né? Eu descobri no Brasil, só quando eu vim para cá, eu soube que aqui o reitor se elege por comunidade acadêmica, inclusive por estudantes. Eu falei assim, gente, estudantes têm voto para eleger o reitor? Tipo, isso existe? Que louco! Porque é um nível de coisas que a gente não imagina. Eu já fiquei chocada nas primeiras eleições que eu passei aqui, que foi em 2012, e eu lembro que no dia, a eleição, digo, política, né? E não da universidade, mas dos, acho que foram... Qual ano? Acho que foram presidenciais também. Sim, foram presidenciais, inclusive teve o segundo turno, se não me engano. E eu lembro que até no segundo turno, a gente ficava, tipo, até o último minuto, não sabendo quem vai vencer. Eu pensando, poxa, gente, isso existe. Tipo, eu já ouvia sobre isso, que na democracia tem que ser assim, que as pessoas votam, que realmente ninguém sabe quem vai vencer no final. Mas é tão incrível viver isso pela primeira vez, porque a minha vida toda, imagine, o ditador está no poder, a mesma pessoa está no poder em Belarus desde 94. Em 94, eu fui para a escola. Ou seja, antes dele eu também não lembro muito bem. Pois é, a Anastasia nasceu em 94. Então, imagine, a vida inteira, você sabe que existe uma coisa que é chamada de eleição, mas a gente sabe que na verdade não é, a gente sabe que os votos não são contados, a gente sabe que é tudo fraudado, e a gente sabe que, teoricamente, isso não deve existir. E eu achava que eu era super, assim, tipo, que eu entendia isso bem, que não deve ser assim. Mas quando eu vi pela primeira vez as eleições nas quais as pessoas votam, votam e ninguém sabe quem vai vencer no final, eu fiquei
Eu lembro, essa é uma sensação praticamente assim, no nível fisiológico, assim, de uau, isso existe. E a mesma coisa com eleição de reitor, tipo, eu não sabia que isso era possível. Eu achava que era regra o chefe de Estado nomear o reitor, porque lá acontece isso, ele nomeia pessoalmente, e mesmo entendendo que as eleições não devem ser fraudadas na democracia, eu não imaginava que reitores também poderiam ser eleitos. Então, imagine o nível da Choque. repressão na sociedade, né? Choque para E eu você. fiquei chocada também quando eu soube do interventor, né? Aqui, dos interventores na universidade, porque é um efeito, assim, déjà vu, né? Eu já vi isso em algum lugar, essa coisa de nomear os reitores. É um choque para você e para a gente também olhando, assim, a democracia no Brasil é algo recente ainda, né? Desde a Constituição de 88, depois, enfim, 89, as eleições gerais. E nas instituições de ensino também é algo recente, porque a última vez que foi feita essa indicação para quem ia ser o reitorado da UFPB foi no governo da ditadura, sabe? Então é algo muito sintomático do que a gente está vivendo, é algo sintomático do país Belarus, enfim, e é uma luta constante, a gente está praticando esse direito, a minha geração, do Ciro, a gente nasceu com essa democracia e a gente ainda precisa sempre reforçar para a gente como se é um direito recentemente conquistado e que a qualquer momento ele é perfurado. Perfurado porque nós temos as eleições municipais, presidenciais e tudo mais, só que, por exemplo, a instituição de ensino, que é uma comunidade, que a gente passa a vida lá e que diz respeito à educação do país, né, um grande pilar, está tendo esse direito negado. Segundo a lei do Brasil, as eleições para reitor devem ocorrer e deve ter uma lista tríplice, que são os 3 mais votados e aprovados pelos conselhos superiores, tem isso. Essa lista de 3 nomes é encaminhada ao Ministério da Educação, o MEC, e do MEC, o presidente do país, do Brasil, vai ter o direito de nomear quem vai ser o reitor, né? Só que o que tem sido tradição é que vai ser respeitado o voto da comunidade, mas que com o governo de Jair Messias Bolsonaro isso foi rompido. Enfim, eu fiquei muito impressionada também olhando e lembrando umas notícias que eu pesquisei de Belarus, que além dessas atitudes repressivas explícitas que a gente olha, também tem essas, como que eu posso dizer, enrustidas, né, de coerção, de dispensar as pessoas. Enfim, é algo muito crítico. E quando a gente começa a pesquisar notícias, são atitudes mínimas que os estudantes possuem. De falar, por exemplo, eu defendo a democracia e já começar a ser perseguido. A gente acompanha muito no Instagram da Embaixada Popular de Belarus os relatos e as notícias de pessoas, o que elas fazem, uma atitude mínima que elas possuem enquanto cidadãs, e elas são ligadas a formações criminosas. Enfim, isso é um absurdo total. E eu espero que com essa live, a gente já alcançou, na verdade, com essa live, um palco para poder mostrar esse acordo que muitas pessoas ainda não sabem. E eu espero que indignação das pessoas também, para que a gente possa cobrar a partir porque na universidade funciona assim, a gente precisa cobrar a partir do nosso departamento, o departamento cobra o centro cobra os conselhos, e os conselhos superiores cobram do reitor. É assim, é essa pirâmide. E a gente precisa, pessoal que está assistindo, enquanto estudantes, utilizar os espaços do projeto de extensão, de projetos de pesquisa, de reuniões dos conselhos superiores, para trazer à tona esse assunto, porque não faz sentido nenhum, a não ser de compactuar com um regime ditatorial. A Universidade Federal da Paraíba possui inúmeros benefícios com outros acordos, outras parcerias, é uma instituição de renome que a gente está e que preza pela sua imagem internacional, então esse acordo vai em contramão a tudo isso e pode, inclusive, eu, enquanto estudante de relações internacionais, aqui até joga esse palpite de trazer estranhamentos com outras instituições, né, com outros países que têm uma parceria. Afinal, todos esses acordos são firmados a partir de princípios, benefícios, tem justificativas. Esse, pra gente, quando a gente se apega à democracia, aos direitos humanos, é injustificável. Vocês gostariam de falar mais alguma Sim, contribuição? Eu gostaria de concordar com o Ciro, que não está mais aqui presente. Vai entrar. Essa questão de Bolsonaro, né? Porque saiu recentemente a entrevista do
recém-nomeado embaixador de Belarus no Brasil, é o embaixador do regime ditatorial, não é reconhecido pelo povo, né? E ele se caracteriza pela postura dele ativa nas mídias sociais, nas mídias da assim chamada embaixada. Ele procura sempre promover a propaganda do regime. Então ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo, porque na verdade o embaixador anterior ele se recusava todos os contatos da mídia, dos jornalistas, e esse concordou. E na entrevista ele falou que o presidente Bolsonaro e o ditador belarusso, eles são parecidos na sua preocupação pelo bem-estar do povo, algo assim, né, Volha, que ele falou? Uhum. Essa frase... Eu posso até citar aqui, Lukashenko e Bolsonaro são parecidos na sua preocupação com o bem-estar dos seus povos e a prosperidade dos países. Ele disse tudo, né? Palavras soltas aí, que já é de praxe dessas figuras, né? Utilizarem esses termos para ludibriar as pessoas. Sim. Mas eu acho que falou tudo mesmo, porque realmente eles são muito parecidos na sua preocupação com os povos. É bem isso. A mesma preocupação. Outra coisa que eu queria complementar é que em Belarus a pesquisa é muito limitada, principalmente a pesquisa na área de humanas, né? Se aqui no Brasil você é sociólogo, antropólogo, você pode fazer um questionário, né, e perguntar coisas para as pessoas, entrevistar. Lá você não pode, é proibido pela lei. Só pode ter pesquisas sociológicas quem tiver autorização do governo. Então, meio que não tem dados sociológicos, todos os dados estatísticos, eles são fraudados, você não pode sair perguntando para as pessoas, fazendo entrevista, até para fazer, assim, um TCC da graduação é muito complicado, porque, né, não pode perguntar a opinião das pessoas. Então, eu me pergunto, se um estudante brasileiro ou de qualquer outro país for um país desses, como é que ele vai conduzir as pesquisas? Nem tem como ele fazer as pesquisas, só se for alguma coisa na área de exatas, né, que não sai do laboratório ali, mas é um universo também muito limitado. Então, eu acho que também, se vocês precisarem de mais apoio, mais documentos e números sobre as repressões, vocês podem procurar a gente para submeter, né, ao UFPB para avaliação. E tudo isso, né, que a gente aqui está falando, mas a gente, se esqueceu alguma coisa, porque com certeza tem bem mais, vocês podem procurar a gente que a gente fornece. A gente que agradece muito, né, vocês estarem com a gente, topar esse espaço. E, assim, dizer que existem ainda vários entulhos, né, do período que nós vivenciamos aqui no Brasil a partir do golpe militar de 1964, e esses entulhos ainda estão nas nossas universidades, né? O próprio presidente da República é um entulho da ditadura, né? Ele é um filhote desse período tão terrível para a sociedade brasileira. A própria questão da lista tríplice nas nossas universidades, a partir do momento que a comunidade acadêmica ela escolhe o seu reitor, a sua reitora, é formada uma lista tríplice com os 3 candidatos mais votados para que a presidência da República ela faça a sua escolha, né? E essa lista tríplice, inclusive, ela é um resultado ainda lá do período ditatorial. Então, eu acho que a gente falar que nós estamos todos os dias, que nós estamos a todo momento fazendo resistência, sendo resistência a esses resquícios ainda da ditadura, das ditaduras de ontem e das ditaduras de hoje, né, para justamente tentar construir algo diferente, e a gente só vai conseguir fazer isso com muita unidade, né, com muito trabalho conjunto nacional e internacional. Então, é fundamental esse nosso trabalho, esse nosso apoio. Exatamente, a partir desse conhecimento todo de onde a gente vive, de qual regime os nossos países, resquícios, que a gente consegue criar terreno para nossas ações, e vocês contribuíram muito para que a gente possa trazer ainda mais atenção para esse debate e situar esse acordo e nos contrapor
a eles. E eu quero agradecer muito a presença de Volha, Anastasia. A gente vai continuar acompanhando as páginas da Embaixada Popular de Belarus. Quero informar que a petição contra o acordo está na bio da FB Somos Nós, então é só clicar lá e, enfim, fazer assinatura digital. E a gente vai continuar levando esse debate e a nossa postura e essa demanda para diferentes âmbitos da Universidade Federal da Paraíba, né? E é isso. Muito obrigada a vocês por terem participado. Obrigado, gente. Muito Tchau, obrigada. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.